Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker. Vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos continuar no nosso assunto de Idade Média, ali já no final, na Baixa Idade Média, e vamos falar sobre as mudanças no campo e a formação dos burgos, principalmente na formação dos burgos. Vamos entender o que é isso? A palavra burgos, ela vem do latim, que significa pequena fortaleza, povoado, que, pelo germânico burgs, ficou conhecido como cidadela fortificada. Então, o termo burgos designa uma cidade murada, autogovernada. Os burgos surgiram na Baixa Idade Média, na época da decadência feudal e do crescimento comercial e urbano. Lembrando que durante boa parte da Idade Média, não é que o comércio deixou de existir, não é que as cidades deixaram de existir. Todavia, o comércio entrou num grande declínio. E as cidades também se tornaram pouco povoadas, a população predominantemente habitava na zona rural. Okay? Isso não quer dizer que o comércio não existia ou que as cidades deixaram de existir. Todavia, entraram num certo declínio. Os burgos desenvolveram-se pelo processo de troca de produtos entre um feudo e outro. Vimos em aulas passadas o que era o feudo. Os produtores levavam seus produtos até o burgo, que ficava dentro de um feudo, e lá faziam uma espécie de feira, trocando seus produtos por outros ou por dinheiro. Lembrando que durante a Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, quase não se utilizavam moedas, não é que elas deixaram de existir, mas havia muito pouca circulação de moedas. Os habitantes dos burgos dedicavam-se ao comércio e à produção artesanal, que era realizada pelo mestre em sua oficina. Seus habitantes eram chamados de burgueses, crescendo em poder econômico, de modo que no século XIX formaram a burguesia. Então, de forma bastante sucinta, de forma bastante resumida, burgos eram pequenas cidades, né, cidades muradas. Mais adiante veremos algumas imagens para vocês entenderem. E quem habitava nessas cidades muradas, nessas cidades fortificadas, cidadelas, eram os burgueses. Durante toda a Baixa Idade Média e até o surto epidêmico do século XIV, estamos falando aqui sobre a peste negra da Idade Média, em 1347, talvez a maior pandemia que o mundo já enfrentou, onde milhões e milhões de pessoas perderam a vida. A peste negra ela era causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que ceifou a vida de milhões de pessoas no século XIV, na Europa medieval. Durante toda a Baixa Idade Média e até o surto epidêmico do século XIV, a população europeia cresceu a um ritmo sem precedentes. As estimativas apontam para um crescimento de 35 para 80 milhões entre os anos 1000 e 1347. 1347 foi o ano de início da peste negra, como eu já falei. E aí o comércio renasce com as cruzadas. Os cruzados reconquistaram a Terra Santa, que estava em poder dos muçulmanos. Professor, o que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares e religiosas de cristãos que partiram da Europa para o Oriente Médio, para lutar contra os muçulmanos que estavam sob o poder de Jerusalém. Então, de forma bastante resumida, as cruzadas resultaram em conflitos, em guerra entre muçulmanos e cristãos, disputando a cidade de Jerusalém, que é uma cidade santa para judeus, cristãos e muçulmanos. Então, as cruzadas eram expedições que partiam da Europa em direção ao Oriente, expedições militares e religiosas. As feiras se expandiram comercialmente até se tornarem burgos. É dessas pequenas cidades comerciais que partiram algumas das cruzadas. Nesse período aqui, nós vamos ter algumas mudanças no campo, como eu citei no título anteriormente. E quais foram essas mudanças? Vamos destacar aqui duas. A questão da charrua. O que era a charrua? Era um arado. A introdução desse instrumento ele vai ajudar bastante os agricultores a arar a terra, óbvio, né? Arado. E a rotação trienal de culturas. Vejam, você divide um terreno em 3 partes. Então, você planta em 2 partes, deixa aquela terceira descansar. Passa um período, você planta naquela parte que descansou e você deixa descansar a outra. Ou seja, você tem 3 partes e você sempre deixa uma parte descansando, né, para o solo recuperar seus minerais.
Essas são algumas das medidas que vai melhorar a situação no campo, ok? As feiras medievais cresceram demais até se transformarem em burgos. Os burgos, então, passaram a ser pequenas cidades onde moravam os comerciantes. Os burgos passaram a ser fortificados, murados e defendidos para evitar a invasão de ladrões. É um período bastante violento, é um período muito perigoso, então é fundamental sempre manter a proteção, e é o que vai acontecer. Eles vão murar essas pequenas cidades. Aqui temos a representação de um burgo, vejam aí, né? Uma pequena cidadela ali fortificada, vejam que tem 2 muros ali ao redor do burgo. O crescimento do comércio fez com que ocorresse o ressurgimento da moeda e a valorização dos metais preciosos, ou seja, o comércio começou a ficar em alta, essas pequenas cidades começam a se destacar, e há um ressurgimento da moeda e dos metais preciosos, que durante a Alta Idade Média quase não se utilizou, porque, veja, cada feudo era autossuficiente. Então, uma moeda que valia num feudo não valia em outro. Por isso, tamanho declínio na utilização de moedas. Com, novamente, o renascimento, né, novamente o crescimento do comércio, nós temos a valorização dos metais preciosos e o ressurgimento da utilização de moedas. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.